Quem está conosco agora é o comentarista do programa, o economista Almir Hockenbach. Boa noite, Almir. Como vai você? Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Boa noite, Militão. Boa noite, Almir. O Almir vai falar hoje sobre dívida pública, uma ameaça à soberania nacional. Diga, Almir. Olha, de fato é uma grande ameaça. Eu fechei aqui as contas e uma análise do balanço de 2014 do setor público, cujas contas envolvem o balanço do governo federal, do INSS, dos estados e dos municípios. A dívida em 2014 chegou a 3 trilhões 252 bilhões de reais, conforme está demonstrado no slide número 1. A outra questão que precisa ser mostrada, e mostrada de maneira insistente, é essa questão dos juros que o Brasil está pagando para os financiadores da dívida pública, os senhores banqueiros ou os especuladores de plantão na dificuldade de caixa do setor público. Entre 95 e 98, o governo pagou de juros 200,7 bilhões de reais. Entre 99 e 2002, pagou 415 bilhões. Entre 2003 e 2006, pagou 591 bilhões de reais. Entre 2007 e 2010, pagou 576 bilhões. E entre 2011 e 2014, pagou 959 bilhões de reais. Condensando esses números, nós temos a informação de que, nos 8 anos do governo Fernando Henrique, foram gastos de juros 615 bilhões de reais. Nos 8 anos do governo Lula, foram gastos 1 trilhão 276,9 bilhões de reais. E nos últimos 4 anos, ou nos primeiros 4 anos do primeiro mandato da presidente Dilma, foram gastos 1 trilhão 10 bilhões e 7 milhões. Somando os 20 anos, desde 95 até 2014, observamos que o país pagou de juros para os especuladores 2 trilhões e 900 bilhões de reais. É muito dinheiro e o país não aguenta tanto desaforo assim. Qual é o percentual em relação à dívida? Bom, o percentual é o seguinte, dentro da dívida pública, fechada no balanço do ano passado, em 31 de 12 de 2014, a dívida pública somou 3 trilhões 252 bilhões de reais. Os juros, como já vimos, somaram 2 trilhões 903 bilhões. Isso representa dizer que dentro da dívida pública estão computados 2 trilhões 903 de juros. De juros. Isso significa dizer que esse país não faz negociações de dívida para investimento. É apenas para atender o sorriso largo dos senhores banqueiros, os especuladores da dívida pública. A dívida mesmo dava 300 bilhões só, né? O resto é tudo juros. É só tudo juros. Quer dizer, não dá para um país caminhar dessa maneira. De mais a mais, o que é importante também salientar, que em 2014, só no ano de 2014, os juros da dívida pública consumiram do país 311,38 bilhões de reais. Bom, vamos fazer as contas. Se eu dividir 311,38 bilhões por 365 dias, ou seja, os dias de um ano, eu tenho como resultado um gasto de 853 milhões por dia. Vou repetir. Se eu dividir 311,38 bilhões de reais por 365 dias, eu tenho um resultado de 853 milhões por dia. Que loucura, Almir. Esse valor, Militão, corresponde ao preço de um Itaquerão por dia. Itaquerão, estádio do Corinthians, Arena Nova do Corinthians. Arena Nova do Corinthians, cujo projeto executivo foi fixado em 820 milhões.
Ora, se nós gastamos 853 milhões de juros por dia, nós gastamos mais que o Itaquerão. Mais Por dia. Itaquerão. O país não aguenta isso. Não aguenta. Esta é a razão da crise. E nós enxergamos todos os pacotes que são ditos, as medidas que vão fazer isso e aquilo, e não tem nada, nenhuma citação Ninguém sobre a fala questão mais nisso. importante. Nem a Câmara fala, nem o Senado, Nada, nem o ninguém governo fala. federal. É. Nem o Tribunal de Contas, nem o... Nada. Ninguém fala nem disso. os promotores, ninguém fala. Por que será? Coisa, hein? A outra conta que eu fiz foi o seguinte, 853 milhões de reais por dia é dinheiro suficiente para construir 170 quilômetros de ferrovia por dia. O dinheiro que se gasta de juros por dia é suficiente para construir 170 quilômetros de ferrovia por dia. Isso é daqui, além de Maringá. Não é? O quê? 170? Londrina, É mais, né? É quase até Paranavaí. Quase Paranavaí. Londrina, Paranavaí. Paranavaí. Por dia. Por dia. De linha férrea. Sim, senhor. Com esse dinheiro. Você calcula o quilômetro a 5 milhões. O custo médio de uma ferrovia é em torno de 5 milhões 5 o milhões. quilômetro. Então, se você multiplica 5 milhões por 170, vai dar 800 e poucos milhões por dia. Agora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos jogando fora dinheiro público. E quem paga essa conta é o cidadão, através dos impostos que recolhe, cuja carga é uma loucura. E o que disse o ministro Joaquim Levy? Bom, uma declaração que eu vi, até trouxe aqui, e está reproduzida num slide, o país não expande se continuar gastando muito e, sobretudo, mal. Palavras do ministro Joaquim Levy. Por falar em gastar muito e mal, eu trago aqui no próximo slide alguns números. Nos últimos 20 anos, o superávit primário que foi produzido pelo povo brasileiro pagando impostos somou 1 trilhão 167 bilhões de reais. O que é esse superávit primário? É a receita total, o valor arrecadado de impostos e contribuições, deduzido das despesas operacionais, então sobrou 1 trilhão 167 bilhões. Mas, nesse superávit, não entram os gastos relativos ao custo financeiro da dívida. E nesse período, o país gastou 2 trilhões 903 bilhões de reais. Ora, eu pego o gasto com juros e deduzo do superávit primário. Isso resulta num déficit nominal de 1 trilhão 735 bilhões. Todo mundo se preocupa com o superávit primário. Mas o que importa é o déficit nominal. O déficit nominal é que é importante. Nem a grande mídia, ninguém fala sobre isso. E esse é o problema. Porque você não vê nenhum deputado de discussão por aqui. Nada, eles não sabem o que é isso, eu acho. Nem sabem o que é déficit nominal. Uma barbaridade. Talvez e esse déficit 5, nominal de 1 trilhão é que vai ser renegociado, porque deve, não paga, vai para a dívida do ano seguinte. Isso acontece todo ano. Outra declaração do Joaquim Levy. O que importa não é o conflito entre desenvolvimentistas e monetaristas. Explica, Almir. Olha, ele diz que esse conflito não importa. Eu acho que esse conflito é absolutamente necessário ser discutido. Quem são os monetaristas? Esse conflito é muito importante. Os monetaristas são os financiadores da dívida, são os bancos, aqueles que têm dinheiro e que especulam, não produzem. Eles aplicam dinheiro e querem viver de juro. Por essas questões, duas afirmações do ministro, eu vejo que o pacote apresentado pela equipe econômica, ela não encaminha a solução para a questão mais importante da crise. O que nós precisamos, de fato, é impedir o sangramento dos cofres públicos, de modo a evitar a falência do Estado brasileiro. O Estado brasileiro está às portas da falência, de uma falência definitiva. A outra questão importante é que no conjunto da obra, o que se pretende, nas medidas que o governo está anunciando, o que se pretende é apenas um superávit, produzir um superávit de 1,2% do PIB. Isso significa 66 bilhões de reais. A premissa do superávit defendida pela equipe econômica, deriva da imaginação dessa equipe de que o PIB possa crescer entre 1 e 1,3 em 2015.
Eu não acredito nisso. O que vem por aí é uma retração econômica de 0,8% e 1,2%, seguido de uma elevação brutal da dívida em razão do déficit nominal estimado para 2015. Então, nós vamos ter aí um agravamento ainda maior dessa questão do endividamento público. Quer dizer, vai faltar dinheiro, vai sobrar dívida, o povo vai ficar louco. Nossa. Já está louco, né? Já está, Já está louco. Ó, tanto é que você vê nas farmácias, hospitais, a quantidade de gente com AVC, com infarto, é uma loucura. gente na farmácia, indo ao médico, os consultórios médicos estão super, estavam assim, ó. O setor que mais expande é farmácia? Farmácia, claro. Veja Londrina. Muito bem, vamos para o intervalo. Já já a gente volta com Almir Hockenbach. A gente volta a conversar com o economista Almir Hockenbach. Hoje ele está falando sobre o assunto dívida pública, uma ameaça à soberania nacional. E no fim do outro bloco, o Almir vinha dizendo que o que vem por aí é uma retração econômica das piores, não é isso, Almir? Exatamente. A esse respeito, eu construí um cenário para 2015 com base na análise econômica que fiz de 20 anos atrás. E fiz um cenário em bilhões de reais. Tem uma previsão de que a dívida pública média para 2015, sobre esse valor haverá incidência de juros, será da ordem de 3.480 bilhões de reais. Os juros incidentes, na média, será de 12,75%, que é a Selic, o que está subavaliada. O que mostra que nós teremos aí um juro incidente sobre dívida no ano de 2015 da ordem de 440 bilhões de reais. Imaginando, ainda que não creia nisso, que o governo possa construir um superávit de 66, eu acho que não passa de 20, mas, considerando as previsões do governo, se ele construir um superávit de 66 bilhões, ainda assim, pegando os juros de 440 e diminuindo o superávit primário, que ele diz que vai ser de 66, nós teremos como resultado nas contas do setor público em 2015 374 bilhões de rombo nas contas públicas, que é o chamado déficit nominal. É os juros que ele permitiu que fosse computado sobre o seu endividamento e não conseguiu pagar. 374 é o que vai acrescer na dívida de 3.480. Então nós vamos chegar no endividamento ao final desse ano próximo de 4 trilhões de reais. Quer dizer, o brasileirinho que nascer vai nascer devendo 20 mil reais. Mais ou menos. 20 mil reais. Já nasce devendo. Já nasce devendo. Não tem quem aguenta isso. Meu Deus. Bom, a outra questão que precisamos fazer uma avaliação é relativamente às pressões inflacionárias que estão em curso nesse país. Eu tenho para mim que o estrangulamento da produção é muito mais importante do que os componentes da demanda, que o governo está dizendo que a demanda está muito alta e que por isso ele vai elevar juros para diminuir a demanda. Não é nada disso, não. A inflação que está em curso, ela decorre da falta de produção. O país não investiu em produção. O que se permitiu e o que foi substituído a produção industrial brasileira foi pela importação desenfreada de produtos chineses. As inflacionárias do momento não decorrem de maneira nenhuma do excesso de demanda, como está implícito na política monetária defendida pelo Banco Central. O estrangulamento está do outro lado, é do lado da oferta. Está faltando oferta de produtos, porque a nossa crise é de renda. Tornar a política fiscal mais efetiva e eficiente implica reduzir o papel da política monetária no controle da demanda efetiva e também na redução do custo de financiamento da dívida pública. Esse é o ponto fundamental, é isso que o governo tem que focar, é isso que ele tem que fazer. Se ele não caminhar por aí, não tem solução. Portanto, o que vale dizer é que o caminho não é esse, o caminho é muito outro. E para a gente concluir essa colocação bastante abreviada, eu entendo que para tirar o Brasil da crise, o que está em exigência
é a substituição da política de metas de inflação e de taxa de juros, que é o que está sendo praticada, por uma política de metas de redução da dívida e de formação da poupança pública. Nós temos que virar o jogo. O que é poupança pública, Almir? Poupança pública é quando você tem uma política monetária que está sendo levada em curso no sentido de produzir superávit nominal. Esse superávit nominal, que hoje é um déficit, passaria a ser uma poupança. E por aí nós vamos constituindo um país economicamente vigoroso. E é preciso restabelecer o vigor do Estado brasileiro, o vigor financeiro, porque ele está no buraco, é um Estado que está falido. E o povo não aguenta mais sustentar esse paquiderme chamado Brasil, que já tem uma das cargas tributárias mais elevadas do mundo. Acho que é mais. Não será mais? Pode ser a mais alta do mundo. Se você... você tem Dinamarca com carga mais... mas se você comparar o serviço público... Serviço público. Então nós temos... Dinamarca, Suécia, só que lá o cara não paga médico. Nós temos não paga hospital, não paga igual nada. para todo mundo e é da melhor qualidade. Se você computar o que nós pagamos de imposto, depois temos que pagar de novo por serviços, então nós temos o custo de vida mais elevado do mundo. Porque esse Estado sabe cobrar, mas não sabe distribuir. E somos um povo sem esperança, né? Atualmente, né? Está difícil. Mas se você sair na rua, você vê que o pessoal está cabisbaixo. E agora, como é que vai como é que vai ficar? Sabe o que o Aécio Neves disse? Em entrevista à revista, eu acho que a Veja, ou a Época. Ele disse, a presidente Dilma se engana. Ela pensa que manda no país. Quem manda atualmente é o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, e o Renan Calheiros, presidente do Senado. Ela não manda, ela vai fazer o que eles disserem que é para fazer. Agora, eles vão fazer para quem? Para benefício deles. Nunca para o povo, é o que eu acho. Eu também Se acho. fizeram isso, E não tem projeto, né, Militão? O país não tem projeto. Há quantos anos? Há 25 anos sem projeto? Sem projeto. Ele é administrado pelo improviso. Faz o que... Pelo improviso. Pelo improviso. Faz o que é melhor para eles, tem, né? O que precisamos fazer agora? Vamos comprar, vamos pedir para convocar alguém para a seleção brasileira, o fulano do Vasco da Gama. Convoca. E agora? Agora vamos... Almir, olha aí olha o que o Brasil está fazendo. Olha o que fez com esses mais médicos de Cuba. Está aceitando que os caras devolvam a família para lá. Está aceitando. Olha, que coisa impressionante o Brasil. E dá para se ver, observar que o fundamento do mais médico não é uma questão de saúde, né? E de assistência médica. Não. É um interesse de transferir um bom dinheiro para Cuba, para Fidel Castro, para a família Castro. É verdade. Agora, e o povo sabe disso, sim, mas ele vai ficar quieto até quando? É verdade. Até quando? É verdade. O povo espera que alguém reaja. Está marcado aí agora. Você viu dia que... Dia 28. Dia 28 de abril? É. Ou agora desse mês de março? Está marcado um outro movimento. Não, eu acho que é dia 13. 12? Dia 12 de abril, Dia 12, né? parece. Dia 12 de abril. Agora, eu acho que isso é muito importante porque é um movimento da juventude. A juventude é que está se movimentando. E isso é muito importante porque a nossa geração, nós somos filhos da ditadura. Sim. Então nós somos, de alguma maneira, passivos. Eu diria covardes. Mas esses jovens que estão aí, nós precisamos apoiá-los. Viveram na democracia. Eles não podem aceitar qualquer ditadura. Não. Qualquer, né? Qualquer coisa. Não é verdade? Não pode. E o que eu acho que essa moçada também tem que trazer nas suas manifestações é a apresentação de algumas opções. Sim. De alguns projetos que eles têm que defender, entendeu? Sim. Não acho que pode ser dois, três tópicos. Por exemplo, essa questão que eu digo de alterar a política de metas de inflação, de metas de taxa de juro, por uma política de metas de redução da dívida, pública e da formação de uma poupança pública para que esse Estado se restabeleça com poder financeiro para fazer face às demandas e dos serviços de boa qualidade e de investimento em infraestrutura que o país precisa. Não tem outra saída. Quanto mais elevação de juros for feita, maior será o agravamento desse endividamento e mais difícil vai ficando a situação brasileira. Almir Heuckenbach, muito obrigado a você. Boa semana e boa noite. Obrigado, Milton. É sempre uma alegria estar aqui. Ok. Obrigado, Marcelo. Alguém me perguntou, entra prefeito, sai prefeito, o bosque continua o mesmo. Escuro à noite, sem nenhuma atração, uma tristeza. Você olha para as árvores, você percebe que até elas estão tristes.
que não tem um passarinho ali. Tinha pomba de vez em quando, fazendo aquela sujeira danada. Que coisa, não? Quando é que a Prefeitura de Londrina vai pensar em contratar um paisagista para cuidar das praças? Quando? Boa noite.